Que Deus abençoe a sua vida de maneira poderosa nessa sexta-feira abençoada. Hoje é dia 21 de agosto de 2026 e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida hoje. Tudo aquilo que a gente precisa com Deus é entender como Ele trabalha, entender como a gente pode fazer algo com Ele. E quando a gente casa isso, quando a gente entende que o propósito de Deus é mais forte do que aquilo que a gente vive, a gente entende que ele precisa casar com aquilo que você está vivendo, com aquilo que você precisa viver, você começa a ter um entendimento daquilo que o Senhor realmente quer sobre a sua vida. A direção que ele quer dar para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua vida financeira. Então, preste atenção, você está precisando ouvir a voz de Deus hoje? Você está precisando que o Senhor realmente venha falar com você? Então faz o seguinte, curte aqui esse vídeo e comenta assim, ó, fala comigo, Senhor. Manda aqui, fala comigo, Senhor. Coloca assim, porque Deus precisa falar com pessoas. Ó, desde já, manda esse vídeo para 2 pessoas que precisam realmente ouvir a voz de Deus nessa sexta-feira. Eu quero colocar isso dentro do seu coração assim, nesse dia, nessa hora. Você precisa se acalmar. Você precisa ter mais calma nas suas decisões. E principalmente, você precisa acalmar toda essa correria. Chega sexta-feira, você fala assim, nossa, mas eu tive uma semana pesada. Nossa, eu tive uma semana cansativa. Nossa, eu tive uma semana muito corrida. Nossa, o dia não tá dando 24 horas, não tá dando mais pra mim não. Eu preciso de mais horas aí pra eu poder fazer tudo que eu preciso, para que eu possa realizar tudo aquilo que eu estou fazendo. E a palavra do Senhor fala, ali no livro de Salmos, ele fala assim, aquietai-vos e saber que eu sou o seu Deus. Aquieta o seu coração nesse dia. Eu sei que você tem muita coisa para fazer, eu sei que você tem muita coisa para resolver, mas Deus quer acalmar o seu coração nesse dia. A correria às vezes é tão grande que a gente começa a se frustrar porque as coisas não estão acontecendo. Talvez você está numa correria tão grande no seu trabalho, você não está dando atenção para sua esposa ou para o seu marido. A correria está tão grande aí no seu trabalho, nas coisas que você faz, que os seus filhos, você já não consegue mais ter ali o entendimento do que eles realmente gostam, do que eles fazem, do que é realmente estar com eles. Porque toda vez que você tá com os seus filhos, você coloca ali um celular para eles e fala assim, eu preciso de um pouco de paz. Eu tô numa correria muito grande e eu preciso ter um pouco de paz para eu poder descansar ou para poder relaxar ou para eu fazer mais coisas aqui agora em casa. E você não tá conseguindo se conectar com o bem mais precioso que o Senhor te deu, que é a sua família. Olha, ali no livro de Deuteronômio, ele fala que as bênçãos do Senhor vão te alcançar. Elas vão alcançar a nossa vida. Só que a gente está correndo tanto para alcançar elas, a gente está correndo tanto para fazer aquilo que a gente acha que a gente precisa, né? Para que as coisas venham rápido sobre nós. E a gente está falando tanto de processo, de tempo, mas a gente não está conseguindo administrar exatamente isso. Deixa eu falar para você algo. Deus nos fez, Deus nos criou para que a gente pudesse andar com Ele. Os maiores profetas, os maiores reis, os maiores personagens da Bíblia, os heróis da fé, eles tinham uma coisa em comum. Eles viveram muito tempo e eles andaram com Deus. Tudo aquilo que acontece sobre nós é uma questão da gente se programar para viver algo. Você pode ver que você programa suas férias, né? Minhas férias vão cair tal dia, e aí você quer programar elas. Você programa talvez os seus pagamentos, eu tenho dia 5 eu pago o aluguel, dia 10 eu pago a água, dia 15 eu pago a internet, dia 20 eu pago a escola. Você vai se programando para suas coisas, para acontecer algumas coisas. Mas deixa eu te falar, qual hora da nossa vida a gente para, descansa e está com o Senhor? Quando você está com a sua casa e a sua família, você está com Deus. Quando você está na igreja, na casa dele, você está com Deus. Quando você está vivenciando algo no seu trabalho, na direção que ele colocou sobre você, você está com Deus. Mas todos os momentos que você, pela sua correria, você trata alguém mal, mas é porque eu tô sob pressão, tô com tanta coisa na minha cabeça, é por isso que eu te xinguei.
E aí, quando você não consegue tratar as pessoas que estão perto de você, ou sua mãe, o seu pai, o seu filho, a sua filha, seu marido, a sua esposa, porque você está numa correria muito grande, ó, não fala comigo agora assim não, porque agora não dá. Aí você começa a se afastar daquilo que o Senhor quer sobre a sua vida. A palavra do Senhor fala que Noé demorou 100 anos para construir a arca. O tempo que ele passou ouvindo a voz de Deus, sabendo aquilo que ele precisava fazer, ele conseguiu salvar a sua casa e a sua família. Então não importa quanto tempo você está vivendo nessa situação, não importa quanto tempo você está numa correria, não importa quanto tempo você está querendo agradar outras pessoas e não está agradando o Senhor. Chegou a hora de você descansar. Chegou a hora de você entender que toda essa correria não vai valer a pena. Eu atendi algum tempo atrás um homem que ele falou assim: pastor, eu paralisei o meu lado direito todinho. Deu um problema, um AVC, e ficou paralisado todo lado. Hoje ele já se recuperou. E ele falou assim: eu estava dormindo 4 horas todos os dias, eu estava trabalhando demais, eu não conseguia mais comer direito. Eu comia na rua, comia qualquer coisa, comia o que tinha. E quando aconteceu esse problema, eu fui para o hospital, a minha família chegou lá, eu olhei para os meus filhos e eles falaram assim: pai, por que aconteceu isso com você? Ele olhou para eles e falou assim: papai está numa correria tão grande que eu nem sei como que isso aconteceu. E com toda a dificuldade que ele falou que ele tinha para falar, para se mover e tudo mais, ele conseguiu entender o próprio recado. Ele falou: a minha correria me deu um AVC. E esse AVC me fez entender que eu precisava descansar meu coração. Eu comecei a entender os meus filhos, coisa que eu não entendia mais. Eu comecei a entender a minha esposa, coisa que eu nem suportava mais. E eu comecei a entender Deus. Ali no hospital eu comecei a ler a Bíblia mais. Estava com dificuldade de falar, então eu lia bastante. Estava com dificuldade de tempo, agora eu tinha tempo. E aí ele entendeu que o propósito de Deus está sobre a gente aproveitar o tempo que a gente tem. Então nessa sexta-feira, eu quero que você entenda algo, eu quero que você declare algo sobre a sua vida. Nenhuma correria vale a pena. Nenhuma correria faz eu me tornar alguém maior ou alguém melhor. Mas o caminho faz eu chegar. O caminho que faz você chegar. Não importa. Porque a nossa vida, ela não é igual o Usain Bolt. Uma jornada de 100 metros, 200 metros, onde o mais rápido chega ganha. Não. A nossa vida é uma maratona. Uma maratona de quilômetros, dias, semanas, meses, anos, décadas. Para a minoria, alguns séculos. Então eu quero que você entenda exatamente isso. Chegou a hora de você se acalmar. Chegou a hora de você descansar. Chegou a hora de você entender que Deus é o seu único socorro. É Ele que vai estar com você. Não adianta toda essa correria para quem não vê nada, só vê um número. Mas para Deus você é diferente. E com Ele você precisa caminhar, não é correr. Deus está com você. Então, a palavra do dia é: aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Tem uma frase, quer dizer, uma passagem que fala: tá vendo os pássaros que estão aí? Eles não trabalham e mesmo assim tem tudo o que eles precisam. Deus é fiel para nos abençoar. Não tô falando pra você parar de trabalhar não, hein? Continua vencendo, continua trabalhando, continua acordando cedo, continua fazendo as suas coisas. Mas comece a gerir o seu tempo melhor. E Deus precisa estar o tempo todo nele. É Ele que vai te abençoar. Que Deus esteja com você nesse dia, que Deus esteja com você nessa sexta-feira, que esse final de semana seja um final de semana de bênçãos. E eu quero te esperar aqui neste domingo, que é o nosso domingo da comunhão, que eu tenho certeza que Deus vai estar com você, Deus vai falar com você. Eu te aguardo aqui toda segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta, sempre esse horário. Às 8, às 8 e pouco, nós estaremos aqui para a palavra de Deus para a minha vida hoje. E essa é a palavra para o seu coração.
Curte bastante esse vídeo, comenta aqui o que você achou dessa palavra e manda para 2 pessoas que precisam descansar seu coração. Deus te abençoe.